O sol da manhã brilhava nas janelas do ônibus, refletindo a animação dentro dele. Os alunos do 9º ano da turma de biologia da professora Ivete estavam a caminho do maior laboratório de clonagem e células-tronco de São Paulo. Um passeio inesquecível que a professora sabia que marcaria a vida de seus alunos. Ao entrarem no laboratório, foram recebidos por equipamentos reluzentes e cientistas em jalecos brancos. O guia deles, um jovem pesquisador chamado Dr. Silva, começou a explicar o trabalho revolucionário que estava sendo feito ali. Ele falava sobre clonagem e células-tronco, termos que os alunos só tinham encontrado nos livros didáticos. Dr. Silva os conduziu pelos laboratórios, explicando a ciência de forma clara e envolvente, mostrando como os cientistas estavam usando técnicas de clonagem para criar cópias de células e até organismos inteiros. Ele explicou como essa tecnologia poderia ajudar a salvar espécies ameaçadas de extinção, um pensamento que deixou os alunos boquiabertos. A próxima parada foi o Laboratório de Células-Tronco, o lugar onde, segundo o Dr. Silva, os cientistas estavam estudando os blocos de construção da própria vida. Ele explicou que as células-tronco são como telas em branco, com o potencial de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo: células musculares, células cerebrais, células sanguíneas. Imaginem só as possibilidades. Ele descreveu como essas células poderosas poderiam ser usadas para tratar doenças como Parkinson, Alzheimer e até mesmo o câncer, que um dia poderiam ser curadas com terapia celular. Dr. Silva, então, apresentou o conceito de clonagem terapêutica, um processo que poderia ser usado para criar células-tronco que fossem perfeitamente compatíveis com um paciente. Isso significaria que o risco de rejeição pelo sistema imunológico do corpo seria eliminado. As possibilidades eram realmente impressionantes. Um dos conceitos mais intrigantes para os alunos foi o de células totipotentes. Dr. Silva explicou que essas células extraordinárias têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, assim como na placenta e outros tecidos necessários para o desenvolvimento de um feto. Elas são a fonte primordial da vida, presentes apenas nos estágios mais iniciais do desenvolvimento. Para ilustrar, ele mostrou a eles a imagem de um óvulo fertilizado, uma única célula. Essa única célula, ele enfatizou, tinha o potencial de se tornar um ser humano completo. Os alunos começaram a compreender o incrível poder dessas minúsculas células. O potencial para avanços médicos era enorme. O futuro da medicina, ao que tudo indicava, estava se revelando diante de seus olhos. A excursão continuou com a visita a um laboratório, onde os cientistas estavam cultivando células cardíacas a partir de células-tronco. Os alunos observavam maravilhados, enquanto as células pulsavam ritmicamente em suas placas de Petri. Essas mesmas células, explicou Dr. Silva, poderiam um dia ser usadas para reparar corações danificados, oferecendo esperança a milhões de pessoas que sofrem de doenças cardíacas. Ele então mostrou imagens de pacientes que haviam sido tratados com terapia com células-tronco. Um menino que voltou a andar após um acidente de carro, uma mulher que recuperou a visão depois de anos de cegueira. A visita estava chegando ao fim, mas o impacto sobre os alunos era inegável. Eles deixaram o laboratório naquele dia com uma nova apreciação pelas maravilhas da biologia e um desejo enorme de aprender mais. Entre os alunos, uma garota chamada Helena não conseguia se livrar da sensação de admiração. A visita havia acendido uma chama dentro dela.
Ela sempre foi fascinada por ciência, mas ver as aplicações práticas da clonagem e da pesquisa com células-tronco despertou uma paixão em seu coração. Naquela noite, durante o jantar, Helena não conseguia parar de falar sobre sua experiência. Sua mãe, uma médica, ouvia com orgulho enquanto Helena compartilhava seu novo sonho de se tornar uma pesquisadora médica. A visita ao laboratório não havia sido apenas uma excursão escolar, mas uma experiência transformadora, que a colocou em um caminho de descoberta e inovação.